Uma das perguntas mais frequentes que recebo como investidor é: a ação X está com preço bom e seguida da inevitável, devo comprar? Bem-vindos a este vídeo sobre como analisar ações e por que essa etapa faz parte dos fundamentos para investidores de todo o mundo. Investir em ações pode ser uma das maneiras mais rentáveis de fazer o seu dinheiro crescer, mas também envolve riscos significativos. É por isso que entender como avaliar uma ação é o primeiro passo para tomar decisões que vão garantir a qualidade do seu investimento e minimizar esses riscos. Vamos fazer uma analogia. Imagine dirigir um carro automático sem saber como funciona o painel e os comandos. Seria desastrado, certo? O mesmo princípio se aplica aos investimentos em ações. Você não pode simplesmente escolher uma ação aleatória e esperar obter lucro. Em vez disso, você precisa compreender os fundamentos da empresa, analisar o seu desempenho financeiro, considerar o contexto do mercado e muito mais. Neste vídeo eu vou te guiar através dos passos essenciais para analisar ações de forma inteligente. Juntos exploraremos como avaliar os fundamentos de uma empresa, analisar o setor em que ela opera, compreender as métricas chaves das ações e usar a análise técnica para tomar decisões embasadas. Também discutiremos por que a diversificação e o gerenciamento de riscos são elementos chaves na análise de ações. Este conhecimento não apenas ajudará você a tomar decisões mais confiantes ao investir, mas também permitirá que você aproveite ao máximo suas oportunidades no mercado de ações. Continue assistindo e comece a aprimorar suas habilidades de análise de ações hoje. Porque as pessoas investem o seu dinheiro na bolsa de valores pelo mesmo motivo que investem em qualquer outro tipo de ativo, seja de renda variável ou renda fixa, para fazer o dinheiro render. Você já deve saber que não há fórmula mágica aqui. Suas economias não se multiplicam de um dia para o outro. Por isso, é sempre melhor pensar a longo prazo. Se estamos mirando o futuro, uma margem um pouco maior no rendimento obtido pode fazer uma boa diferença daqui a alguns anos. Por isso que saber analisar uma ação é tão importante. Com pesquisa e análise, o investidor monta uma estratégia e uma carteira de investimentos que renderá mais do que aquela feita sem muito critério. Sendo um ativo de renda variável, ninguém pode ter certeza sobre seus rendimentos futuros. Porém, com uma boa análise, é possível minimizar bastante esses riscos e se aproximar dos ganhos desejados. E o que analisar antes de comprar uma ação? Um dos principais erros dos investidores que acham que sabem como analisar uma ação é olhar apenas para os números e gráficos relativos ao papel em si. Às vezes até compram ações de outras empresas listadas na bolsa de valores e param por aí, achando que fizeram o dever de casa. O problema desse tipo de análise é que as ações da bolsa são entidades à parte, elas não estão desconectadas do mundo real. É bastante óbvio, mas importante lembrar que elas existem em função da existência das organizações que produzem bens ou serviços, que têm clientes que pagam por eles e gestores que administram seus processos e suas finanças. Se uma boa ação tem uma valorização no decorrer dos anos, quer dizer que os investidores confiam na respectiva empresa e acreditam que ela continuará estável, despertando o interesse das pessoas na hora de investir. Então, respondendo à pergunta, antes de comprar uma ação, o ideal é não se restringir aos números da bolsa de valores, mas fazer uma análise sistêmica, levando em conta os resultados da organização, as perspectivas para o mercado em que ela atua. Comenta aqui como você analisa na hora de escolher suas ações e quais ações você tem na carteira. E também curte esse vídeo para você mostrar para o YouTube a sua preferência por conteúdos de investimentos e se inscreve no canal para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Quais são os tipos de metodologias de análise de ações? É possível avaliar uma ação de duas maneiras, fazendo uma análise técnica ou fundamentalista. A seguir, explicamos melhor como funciona cada modelo. A análise técnica de ações leva em conta principalmente a quantidade de ativos disponíveis para negociação na bolsa de valores, ou seja, a oferta e a quantidade de compradores interessados, que é a demanda. A ideia é que, como o preço da ação é determinado simplesmente pela relação entre oferta e procura ou demanda, essas informações são essenciais para a análise. O problema com essa abordagem é que há fatores externos aos gráficos da bolsa que influenciam a procura e a oferta de ações e acabam sendo desconsiderados, é o que falamos antes.
As ações representam empresas e se essas empresas apresentam um bom desempenho ou boas perspectivas para o futuro, a tendência é haver uma valorização. Isso não significa que a análise técnica não seja útil. Ela é muito usada para operações de curto e curtíssimo prazo, como o day trade. A análise fundamentalista, ela foca nos padrões gráficos que demonstram a flutuação do preço de uma ação durante o tempo. Aquele que faz uma análise fundamentalista observa outros aspectos, a começar por informações relevantes e oficiais, pois devem ser divulgadas por companhias de capital aberto. Entre elas são fluxo de caixa, lucro trimestral, balanço patrimonial, demonstração de resultados e outros documentos que indicam a saúde financeira. Além disso, é possível analisar uma ação a partir de qualidades mais subjetivas, por exemplo, seus valores e diretrizes estratégicas, a competência de seus gestores e a qualidade dos seus produtos e serviços. E devem ser levados em conta também os fatores macroeconômicos, como o PIB, emprego, a taxa, a renda, a situação do mercado nacional e global. E a partir desses dados, informações e percepções, o analista é capaz de traçar um cenário de longo prazo. Ele também pode identificar, por exemplo, que determinada empresa com boa saúde financeira, metas ambiciosas e filosofia arrojada de desenvolvimento está inserida em um mercado com grande potencial de crescimento e tem tudo para se destacar cada vez mais. Ao mesmo tempo, suas ações hoje estão a um preço relativamente baixo. Eis uma excelente oportunidade de investimento a longo ou talvez médio prazo, reconhecida a partir de uma análise fundamentalista. Apesar de apresentar uma maneira diferente de enxergar o mercado de ações, a análise fundamentalista não desconsidera os gráficos estudados por analistas técnicos. A diferença é que esta está longe de ser a única informação na qual se baseia. Como analisaram a empresa? Os 5 principais indicadores de avaliação fundamentalista. Quem quer saber como analisar uma ação pelo método fundamentalista, precisa conhecer os principais indicadores utilizados, que são 5 no total. Primeiro, o preço-valor patrimonial. O valor patrimonial de uma ação é um indicador no qual o patrimônio líquido de uma empresa é dividido pelo número total de ações. Para saber o preço-valor patrimonial, divide-se o preço da ação individual pelo resultado do cálculo acima. Assim, um PVPA alto pode indicar que uma ação está cara. Se o resultado do indicador for baixo, pode ser uma boa oportunidade, mas atenção, essas conclusões só podem ser obtidas ao serem analisados outros fatores, pois é disso que se trata uma análise fundamentalista. Os preços sobre lucro. Aqui calcula-se o LPA, ou lucro por ação, que é simplesmente o lucro projetado pela empresa dividido pela quantidade de ações emitidas. Depois, divide-se o preço atual da ação pelo LPA, obtendo-se o PL. Esse indicador mostra quão disposto os investidores estão a pagar pelos resultados de uma companhia. E como analisar o PL? Se ele é baixo, pode ser sinal de que não há muita confiança na organização, ou então de que há ali uma boa oportunidade de investimento, pois o preço da ação está desvalorizado em relação ao seu potencial. Já um alto PL pode mostrar que a ação está cara e ou não vale a pena, então há uma grande expectativa do mercado em relação a essa ação. Return on Equity é um indicador que representa o retorno sobre investimento feito pelos acionistas. O cálculo é feito dividindo o lucro líquido da empresa pelo patrimônio líquido que é declarado no balanço patrimonial do último período contábil. Além de indicar quão boa é a rentabilidade do ativo, o ROI mede a capacidade da organização de agregar valor a ela mesma com seus recursos próprios, o que demonstra a eficiência de sua gestão. Dividend Yield não é apenas a venda que valorizam e que você pode ganhar dinheiro investindo. Há empresas que remuneram os acionistas com uma parcela de seus lucros, receita que é chamada dividendo. O dividend yield é um indicador que divide o quanto é pago de lucro por ação pelo preço do ativo. As ações com dividend alto remuneram bem seus investidores na comparação com as que custaram para serem adquiridas. Informações da empresa. Não são indicadores como os demais que dividem uma métrica ou indicam outra coisa, mas também são de grande importância para a análise fundamentalista. Um deles é o já citado balanço patrimonial, que informa
informar periodicamente aos investidores, que são as partes interessadas na empresa, o total de ativos e passivos da organização. Outros nomes relevantes são o demonstrativo de resultado do exercício, a DRE, que informa qual lucro ou prejuízo que a empresa teve em um exercício, e o demonstrativo de fluxo de caixa, o DFC, que revela quanto dinheiro a companhia tem em caixa. E assim chegamos ao final deste emocionante passeio no mundo da análise de ações. Espero que você tenha absorvido o conhecimento e as dicas compartilhadas neste vídeo que vão te ajudar a se tornar um investidor mais confiante e seguro. Lembre-se que a análise de ações não é apenas uma habilidade, mas uma ferramenta poderosa que pode abrir portas e oportunidades de investimentos emocionantes. Ao entender os fundamentos da empresa, analisar métricas chaves, considerar tendências de mercado e praticar a diversificação, você estará um passo mais próximo de alcançar seus objetivos financeiros. Investir é como uma maratona e com o conhecimento certo você consegue passar por segurança e eficácia. Então continue aprendendo, explore diferentes estratégias e, acima de tudo, mantenha-se entusiasmado com as possibilidades que o mundo dos investimentos tem a oferecer. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo valioso. Curte esse vídeo se você achou útil e compartilha com seus amigos investidores que também desejam dominar a análise de ações. Tamo junto, até a próxima, valeu!